da terra, Senhor, dizendo: este é um dia para que nós possamos ali viver um dia de esperança, tendo esperança, porque a verdadeira esperança é Cristo Jesus. Obrigado por tudo, fica conosco nesta manhã, gratos nós estamos e te louvamos em o nome de Jesus, amém. Vamos louvar com Senhor formoso és. Não conhece? Senhor. Você pode nos acompanhar, um hino bastante conhecido, e eu posso cantar a segunda parte que talvez alguns não conheçam, mas você vai conhecer nessa manhã. E vamos adorar a Deus. Derrame o seu coração, os pensamentos voltados aos céus nessa hora, para nós adorarmos a Ele, ao nosso Deus, que é digno. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Senhor, formoso és, Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, tua graça invade-me. Tua palavra ao mundo sempre vou levar, guia-me com o teu amor, que toda honra que eu venha receber, que seja só para trazer glórias a ti. Tua palavra ao mundo sempre vou levar, guia-me com o teu amor, que toda honra que eu venha receber, que seja só para trazer glórias a ti. Senhor, formoso és, Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, tua graça invade-me. Acende a chama, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor, o meu primeiro
verdadeiro amor. A Deus seja a glória, a Deus seja o louvor, para sempre. Aleluia. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Que esta verdade que está na palavra do Senhor possa fazer parte da nossa vida. Que possamos em todos os momentos viver, como diz a palavra do Senhor, e em todo o tempo, quer seja em dias de bonança, quer seja em dias de escassez, mas que possamos sempre louvar a Deus. Tá bom, né? Meus irmãos, certo estou da responsabilidade que me foi aqui conferida. O pastor Chagas, ele está de viagem, creio que à noite ele vai estar aqui, estará, assim eu o soube. E aí ele lançou o convite para o substituir nessa manhã. E eu quero dizer para os irmãos que, para mim é um privilégio de poder compartilhar nesta manhã de uma porção da palavra de Deus, junto com os amados irmãos, junto com a igreja do Senhor. Quero dizer que por aqui sempre passam os homens qualificados, homens bem mais preparados do que eu. Eu tenho essa consciência. Sei que não sou, sabe, ninguém para trazer consolo, para trazer alegria ao coração de alguém, mas aquele que vive e reina entre nós é poderoso para trazer e fazer os dias de tristeza em alegria. Ele tem o poder de transformar os dias de escassez em dias de bonança. Ele tem poder para consolar, para confortar quem quer que seja que passe por aqui. No mínimo, tem que dar toda a honra, toda a glória ao Espírito Santo de Deus, que é Ele que vai dirigir tudo, desde os louvores até as simples orações que são feitas pelos seus servos. É o Espírito Santo que direciona tudo e que realiza tudo entre nós. Estou certo da responsabilidade. E sabendo disso, eu quero, nesse instante, convidar os amados, você que pode, fique de pé, abra a palavra de Deus nesse momento, num texto que todos nós já conhecemos e sabemos, já sabemos até de cor. Provérbios capítulo 14, o versículo 12. Quantas e quantas mensagens já foram trazidas através desse verso? Quantas palavras já foram ditas pelos servos de Deus que extraíram mensagens poderosas, mensagens tremendas de apenas um versículo. E todos nós conhecemos e diremos, como diz e está escrito, Provérbios 14, 12. A Bíblia nos diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Há caminho que ao homem parece direito, reto, certo, aos seus olhos, mas o fim deles são os caminhos da morte.
Pai, mais uma vez em tua presença nós estamos, e diante da sala do trono, nós suplicamos ao Senhor, ao teu Espírito Santo, ó Deus, ao Espírito Santo, Senhor, que aqui está entre nós, toda a direção da mensagem desta manhã, desta palavra que é poderosa e que é tua, Senhor. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Os amados podem sentar. Queridos, nós somos gratos a Deus por esta oportunidade, como eu já havia dito. E para nós já prosseguirmos, eu gostaria que os irmãos acompanhassem o nosso raciocínio acerca do texto que foi lido, e procurando entender e trazendo para os nossos dias a mensagem da palavra de Deus nesta manhã. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que Deus colocou no meu coração. Sabemos que desde o princípio da criação, quando Deus criou os céus, a terra e tudo o que nela existe, e após Ele ter criado toda a terra, em seguida a Bíblia diz que Ele criou a obra, a primazia da sua criação, que foi e que é o homem. Tudo isso Ele criou pelo poder de sua palavra. Pelo poder da palavra, o Senhor criou os céus, a terra, os mares, tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. E podemos observar na palavra de Deus que em meio a toda a criação, Ele nos criou para sermos, observe, o administrador da sua obra. E Ele deu um privilégio de, em meio a toda a criação, governarmos as demais criaturas. Quando eu falo as demais criaturas, eu falo concernente ao reino animal. Meu irmão, muito obrigado. O irmão Agenor, ele é aquele, desculpa, sabe, eu louvo a Deus pela vida. Enquanto nós estávamos de quarentena, o irmão Agenor estava aqui. Ele também passou um período de quarentena, isso foi necessário, mas depois o irmão Agenor retornou primeiro que todo mundo, cuidando aqui, né, do templo, preparando os assentos. Que Deus abençoe e continue se abençoando, meu irmão, por ser assim esse servo de Deus, servidor, né? É assim. Deus abençoe. E continuando aqui em Gênesis capítulo 1, verso 26, pelo poder da palavra, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Olha que coisa linda. Deus dando para nós o privilégio, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Observando isso, eu faço menção da importância de cada irmão na realização da obra de Deus em nossos dias. Cada um de nós temos uma responsabilidade de, sendo obra-prima da criação, contribuir para o crescimento deste reino, pois foi para isso que nós fomos criados, para adorarmos a Deus e a Ele da glória. A partir daí, desse privilégio que nós temos de governarmos sobre as criaturas, as demais criaturas, quando eu falo no mundo, no reino animal, passamos a entender que o homem, nós, somos diferentes das demais coisas que Deus criou.
Isso é bem explicativo. Nós entendemos isso. Todo ser humano tem a capacidade de entender isso. E mesmo até de se questionar. Nós temos também um privilégio, além de nós recebermos a missão de governarmos sobre as demais criaturas que assim Deus colocou neste mundo. Quando eu falo, lembrando do reino animal, o nosso Deus também nos deu algo que eu chamo de espetacular. Mas por que, irmão Ivanildo? É espetacular quando Deus, Ele, além de nos criar, nos deu algo diferencial em meio a toda a obra da criação, que é a inteligência, o raciocínio. Porque de toda a criação, nós somos o único animal capaz de compreender, ou pelo menos procurar compreender, já que alguns, no mundo inteiro, às vezes não compreendem, principalmente o porquê que foi criado, o porquê que está aqui, e questionam a Deus. Mas isso é um privilégio que Ele nos deu, de sermos parte da criação, capaz de compreender tudo o que está à nossa volta. Eu sei que aqui é um piano, você sabe que isso aqui é um púlpito, nós temos aqui um copo com água, e toda a criação, sabe, se rende aos pés do Senhor. Mas Deus nos colocou aqui para governarmos. Lembra de Adão lá no Éden? Ele ficou incumbido de dar nome a todas as criaturas do reino animal. É interessante, é que esse Deus nos deu ainda um outro privilégio, que é o direito de escolha. Você tem o direito de escolher, de querer estar aqui nesse momento ou não. É um direito seu, é um direito nosso. E que, segundo a Bíblia e as orientações do Senhor, esse direito nós chamamos de livre-arbítrio. É lindo isso, não é? O livre-arbítrio que Deus deu ao homem. O direito de escolha. Ele não nos obriga a vir aqui. Nós estamos aqui por conta própria, porque nós o amamos e somos gratos a Ele por este privilégio de sermos obra-prima da criação. E nós estamos aqui porque nós cremos que tudo foi criado por Ele, para Ele, e assim um dia nós retornaremos para Ele. Partindo desse princípio, eu entendo que Deus, Ele não nos criou como marionetes, já que temos o livre-arbítrio, ou hoje em dia se fala muito de robôs, né? Para sermos guiados por Ele, até mesmo teleguiados, né? Para fazer tudo o que lhe apraz, por vontade imposta. Não, Deus, Ele não nos obriga. Se nós observarmos o que está escrito em Gênesis capítulo 2, o verso 16 e 17, nesses versos nós encontramos a ordem que Deus, o Senhor, deu ao homem. Abra sua Bíblia, se você puder, Gênesis capítulo 2, a gente vai entender o livre-arbítrio nesses dois versos. O capítulo 2, o verso 16 e 17. Você que está em casa, abra sua Bíblia e acompanhe. Que coisa linda que Deus nos deu. Aleluia. Olha só que coisa interessante. Deixa eu pegar aqui o... Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente,
Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o que foi que o homem fez? Escolheu comer, escolheu desobedecer a Deus. E aí eu vejo o homem desobedecendo a Deus, e eu entendo que este homem, é óbvio que Deus já sabia, mas ele deixou o privilégio do homem escolher. E aí eu entendo o livre-arbítrio. O homem escolheu pecar. É interessante, irmãos, que nós, os homens, temos sempre vivido em cima de escolhas, fazendo escolhas. Se o homem tem o direito de escolher, de escolha, isso quer dizer que Deus respeita as nossas decisões, as minhas e as tuas decisões. O nosso Deus respeita tanto as nossas decisões e os nossos desejos e opiniões, embora muitas vezes, decisões que não trazem, que só trazem danos à nossa própria vida, mas mesmo assim, Deus, Ele respeita, Ele não nos obriga, Ele não nos impõe algo. Um exemplo disso é a escolha que fez o filho pródigo, quando ele estava no conforto da sua casa, vivendo ali, sob a proteção do seu pai. A escolha que ele fez trouxe consequências drásticas para a sua vida. E não é diferente em nossos dias. Estamos vivendo num mundo onde tem crescido e cresce a cada dia. A prostituição, a promiscuidade é muito grande. E por isso, o homem, a humanidade, está perecendo, está se perdendo por não fazer a escolha certa. Romanos, capítulo 1, o verso 25. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito das escolhas errôneas que o homem faz constantemente. E com isso ele sofre a consequência de suas escolhas. Nós sofremos a consequência. E há quem culpe a Deus. Por que foi que o homem fez? Romanos 1, 25, mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas, porque até as suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras contrárias à natureza. Semelhantemente, também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres, inflamaram-se em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo atos e recebendo em si mesmos a penalidade merecida pelo seu erro. Nos dias em que nós estamos vivendo, isso aqui é uma afronta. Nós sabemos que existem aqueles que se levantam contra a igreja do Senhor Jesus, mas a igreja ela não vai se calar. Eu ouvi em anos passados, não lembro o período, em que o pastor aqui pregando, ele disse: se tiver de ir preso por falar a verdade do evangelho e de encontro com o mundo, eu irei. E é assim que tem que ser. Porque o que está escrito é a verdade e está na palavra de Deus. O homem natural, ele não vai entender isso. E por isso se levanta contra
as verdades que estão na palavra do Senhor. Com isso, as consequências da desobediência vêm. E quem perde com isso é o próprio homem. É a célula básica da sociedade, que é a família. A família está se deteriorando, pois os valores da mesma estão sendo esquecidos. Quer ver uma coisa? Observe as crianças de hoje. Eu não falo aquela criança que está sendo ensinada nos caminhos do Senhor. Essa criança tem um diferencial. Dá até saudade do culto infantil, né? Vai começar a história. A irmã Elisângela, né? É lindo aquele culto. Eu vibro com aquele culto, eu vejo a gravação. E até participo ali, você não está vendo, mas eu estou por trás. E agora ela ficou expert, viu? Agora ela faz tudo sozinha. Depois que dominou o pedestal, bota lá, pá. Ela agora... É lindo, irmãos, é lindo. Eu me emociono porque eu vejo isso e louvo a Deus pela vida dela, pela vida dos meus filhos. Sabe, queridos, os dias são maus. Observe as crianças que não têm os ensinamentos, sabe, com base na palavra do Senhor. Estão perdendo a inocência cedo, porque os seus pais não ensinaram, ou não estão fazendo a escolha certa, que é de ensinar a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6, tão conhecido de todos nós. O desejo do nosso coração era que todo pai e toda mãe enxergasse essa verdade, porque os dias são maus. A qualquer momento o Senhor Jesus irá bradar nas nuvens, e aqueles que estiverem seguros na videira, esperando esta vinda gloriosa, sumirão. Toda angústia, toda tristeza, tudo de ruim que tem perseguido os crentes, os santos, os salvos, a igreja neste mundo, passarão. Todo crente nascido de novo tem que ter no seu coração esse desejo de partir e estar com Cristo, como assim disse Paulo. O meu desejo é de partir deste mundo e estar com Cristo. Paulo, dizendo assim, ele queria, sabe, na sua limitação de homem, morrer e estar com Cristo, porque o morrer para ele era ganho. Mas já que ele tinha uma missão, ele tinha que cumprir. Então ele tinha que, nessa missão, enquanto vivendo, glorificar a Deus. Que assim o façamos. Mas observando as crianças, a gente vê, sabe? E depois vem os nossos adolescentes, e sem falar dos jovens, estão esquecendo os ensinamentos de seus pais, estão dando ouvidos aos atrativos que o mundo oferece, se distanciando de Deus. A nossa oração é que cada pai, cada mãe ensine, sabe, o seu filho no caminho em que deve andar, porque dias difíceis virão. Que legado nós deixaremos para os nossos filhos? Jesus, ele está às portas, mas para Deus 1000 anos é como se fosse um dia. Ele pode vir ao tempo que a gente sabe que é dele, ele virá no tempo dele. Quem determinará é o Senhor. Quantas profecias de homens e de falsos mestres aqui deste mundo foram jogadas por terra por fazer previsões e quebraram a cara. Não cabe a nós sabermos o dia e a hora, somente Deus, ele sabe. Mas que nós possamos preparar os nossos filhos para o dia da adversidade. Depois que eu partir deste mundo, eu não sei como é que vai estar a sociedade da época. Se 10, 15, 20 anos à frente, eu não sei se eu vou viver.
mas eu quero ensinar aos meus filhos e aos meus netos a respeito do perigo iminente que está para acontecer a qualquer momento, perigo para aqueles que não aceitarem as verdades do Evangelho e se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que o rejeitarem, será vergonha, mas para aqueles que o honraram nesta terra, que o glorificaram, será alegria constante e para sempre. A Bíblia diz que as maravilhas deste mundo não se compara com as belezas lá da glória. O prazer que nós iremos ter e sentir lá na glória não se compara com os prazeres que este mundo oferece. A humanidade, como nós lemos lá em Romanos capítulo 1, versículo 25, está querendo mudar, ou tem mudado, querendo mudar a verdade que é o Evangelho, fazendo com que o mesmo, e existem até igrejas, fazendo com que o Evangelho ele se adapte ao seu modo de vida. 2 Pedro capítulo 2, verso 2, nós iremos lá no finalzinho, em 2 Pedro, vamos ver o que a Bíblia diz, capítulo 2, o verso 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, não é isso que nós estamos vendo? E por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. É o que nós estamos vendo hoje. É o que nós estamos acompanhando e vendo as Escrituras se cumprirem. Interessante, irmãos, que estão dando normalidade onde a Bíblia não dá normalidade. Segundo a Bíblia, não é normal o que nós estamos vendo hoje acontecendo. A gente vê o crescimento de anos que isso vem, com alguns movimentos, sabe? Já tem até aqueles que estão querendo legalizar a prostituição, que já está sendo. E são pessoas que são colocadas por nós lá, que fazem as leis. Existem estados que estão criando a profissão, e esta profissão, o homossexualismo crescendo a cada dia. Pessoas que foram atingidas por esse mal, estão influenciando os pequeninos, estão moldando para que se tenha uma geração diferenciada, e com isso a gente vê a destruição da família. O Senhor instruindo o seu povo através de Moisés, colocando Israel diante de uma escolha, a gente vai encontrar, e certamente o Senhor lhes mostraria o caminho para o sucesso. A gente sabe disso. O nosso Deus está sempre preocupado, propondo algo com suas mãos estendidas para nós, para que nós não venhamos a tomar decisões errôneas, tomar decisões que nos façam perecer, tomar decisões que não sejam decisões dentro de sua vontade. Nós temos aqui o manual em nossas mãos. Quem nos criou deixou para nós como proceder em meio a uma sociedade tão conturbada, o qual nós estamos vivendo. Eu sei que não é de hoje. Nos dias de Jesus também havia problemas como nos dias de hoje. A gente sabe disso. Mas nós que somos crentes em Jesus Cristo, temos esse livre acesso à palavra e temos o privilégio que Deus nos deu, em meio a toda a criação, que é o livre-arbítrio. Nós temos esse direito de escolha
de fazer a diferença. E nós encontramos na Bíblia, no livro de Daniel, 4 jovens que fizeram também suas escolhas. Daniel capítulo 1, verso 8. Nós vamos encontrar rapidamente aqui o que diz a palavra de Deus. Vou ver aqui rapidamente, pertinho de Ezequiel. Daniel capítulo 1, verso 8. Olha que atitude que glorifica a Deus, que dá um exemplo, sabe, de obediência e um exemplo de fazer a escolha certa. O verso 8: Daniel, porém, propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Que exemplo lindo, né? Os planos e desejos desses jovens foram realizados por conta da obediência a Deus. Tenho certeza, irmão, que se fizermos a escolha certa, nós veremos Deus se manifestar em nossas vidas. Porque nós cremos no que diz a palavra de Deus em Romanos 4:17. E eu vou ler, e nós já estamos próximos a encerrar nesta manhã. Romanos 4:17, você pode abrir aí a sua Bíblia. E é um texto também bastante conhecido de todos nós, mas traz uma mensagem tremenda. E para quem ainda não enxergou essa verdade, você vai enxergar agora, porque quem vai te mostrar é o Espírito Santo de Deus. Romanos 4:17. Vamos ver o que a Bíblia diz. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, que não são como se fossem. Esse é o Deus que você crê, esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que todos nós cremos. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. E eu gostaria de encerrar, queridos, até 10 horas, não é isso? É 1 hora. E eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué. Meus irmãos, são instruções de Deus para nós fazermos as nossas escolhas segundo as orientações do Senhor, para nós não nos depararmos e não nos frustrarmos com algumas escolhas erradas, que nós muitas das vezes fazemos sem consultar a Deus. Mas Ele deixou para nós toda a orientação, além de deixar o Consolador, que é o seu Espírito Santo, que está aqui entre nós. Aleluia. Que sem Ele nada podemos fazer e realizar. O homem pensa que pode tudo, se engana, pois o homem não é senhor de sua vida. Pois Deus, com apenas um olhar, faz cessar o fôlego de vida de qualquer ser humano. Em Josué, no capítulo 24, finalzinho, que já é conhecido de todos nós, né? Já é citado muitas das vezes em orações, e muitos crentes gostam de usar. Eu acho também que deve se usar sim a palavra ser dita e anunciada, para que nós possamos ter comunhão e todos os dias essa aliança nunca seja quebrada. Josué
orientado por Deus, renova a aliança com o povo. E diz a Bíblia assim: agora temei ao Senhor e serve com sinceridade e com verdade. Não adianta tentarmos burlar as Escrituras. Se nós quisermos ter comunhão, ter essa aliança todos os dias vivificada, nós temos que andar em sinceridade e com verdade. Eu posso enganar a igreja, eu posso enganar o pastor, eu posso enganar a minha esposa, os meus filhos, mas a Deus eu não posso esconder nada. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates, e no rio, e no Egito, e serve ao Senhor. O que for necessário despojarmos da nossa vida para nos aproximarmos mais do Senhor, que façamos. Nós temos em nossas mãos hoje um equipamento que todos nós temos e usamos, né? É difícil, a gente sabe disso. Ninguém vive hoje, não é? Sem utilizá-lo, sem usar as redes sociais, sem se comunicar. E sabendo usar, é de bom proveito. A gente mata a saudade de quem está longe, né? Eu não sou contra a tecnologia não, viu, irmãos? Inclusive o que está sendo feito aqui agora é um privilégio para a igreja nesses dias de pandemia, de afastamento e de convívio. Mas devemos ter o cuidado de fazer o bom uso e não o mau uso. Deitai fora. O Senhor diz para mim, o Senhor diz para você, o Senhor diz para a sua igreja: deitai fora tudo aquilo que impede a comunhão comigo, diz assim o Senhor, nesta palavra: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e serve o Senhor, ao Senhor. É urgente viver em santidade. É urgente, quando eu digo que é urgente, porque Jesus está voltando. Ele pode durar 100 anos, como também ao término desta palavra, estejamos mais aqui. Esta é a certeza que nós temos e que temos que viver esperando por esse momento. Quantas pessoas da sua família já se converteu através do acompanhamento seu? Você tem esse desejo de vê-los também fazer a escolha certa, que é a escolha de servir a Deus, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Você tem esse desejo? Se ainda não tem, precisa ter. Nós precisamos ter. Queridos, você tem o privilégio de ter do teu lado o teu irmão, os teus irmãos, a tua mãe, teu pai, teus primos, seus amigos. Não perca tempo, não perca tempo. Eu tenho na minha família pessoas que ainda não são crentes, irmãos que ainda estão no mundo, e eu confesso para os amados que eu estou tão, sabe, a minha esposa sabe, eu tenho me preocupado. Senhor, eu estive tantos anos vivendo junto deles lá, e foram poucas as vezes, depois que nós nos distanciamos, eu saí de lá da minha terra, só nos finais de ano que a gente vai, quando tem uma oportunidade de um feriadão, a gente vai e aproveita, e muitas vezes com corre-corre, não dá nem para falar.
E nós aproveitamos o final de ano para falar de Cristo naquela reunião de Natal. Mas não basta só a reunião de Natal, na ceia. Porque eles estão correndo perigo. Eu oro para que Deus, na sua infinita misericórdia, alcance cada irmão, cada irmã minha. E às vezes me bate uma tristeza no coração por estar longe e não poder sair da minha casa e dobrar um quarteirão e ir lá abraçar o meu irmão que ainda está nesse mundo, servindo a este mundo e os prazeres, os seus próprios prazeres. Faça isso, porque estão correndo perigo, pois a qualquer momento Jesus pode surgir nas nuvens. Nós iremos. Temos que ter essa certeza, querido, porque não é algo feito pelo homem, não, é por Deus. Porque pelos nossos méritos nós nem chegaríamos lá, não chegaríamos. Porque a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos. A graça é que nos dá esse privilégio de sermos salvos. Quando eu vejo uma pessoa no mundo hoje, eu posso entender isso. Você pode até dizer que eu estou emocionado, mas quando eu vejo uma pessoa no mundo hoje, e o desejo que eu tenho de vê-la, sabe, aos pés de Jesus, e saber que ela está correndo o perigo de que a qualquer momento, se ela não se arrepender dos seus pecados, ela passará uma eternidade no inferno. Você já pensou nisso? Outro dia minha esposa estava lendo, desculpa fazer a menção, ela não gosta, viu? Ela não gosta. Mas nós estávamos compartilhando algum dos nossos acervos de livros, de pessoas simples que nós não somos intelectuais não, irmãos. Não, apenas nós procuramos crescer no conhecimento da palavra e na graça de Deus, para que Deus encha-nos da sua graça. E uma explicação em um sermão de Jonathan Edwards, viveu no século 17, se eu não me engano. Eles sabem disso, pois foram eles que compraram esses livros históricos. E Jonathan Edwards, ele faz uma comparação do que é a dor que será no inferno. Interessante o texto, quando ele diz que já imaginou apenas uma faísca de brasa que esteja em um fogareiro, em uma lareira, e uma faísca de brasa daquela caia sobre a nossa pele sem esperar. Você já viu a dor que você sente quando você toca numa panela e se queima? Você já pensou? Fração de segundos nós não suportamos. Fração de segundo é automático, o nosso corpo já reage se afastando. Em segundos nós procuramos nos afastar daquela dor terrível que foi aquela brasa batendo na nossa pele. Agora você já imaginou esses segundos se transformando em minuto? Esses minutos se transformando em uma hora? Você já imaginou essa hora se transformando em 24 horas de dor? Você já imaginou essas 24 horas se transformando numa eternidade de dor? É para isso que a igreja está aqui neste mundo, para livrar as pessoas que não entendem a verdade desta palavra. É urgente buscar a santidade, é urgente se aproximar de Deus, para que nós não venhamos a nos depararmos com alguém que a gente ama, partindo deste mundo, sem ter entregue o seu coração ao Senhor Jesus Cristo. A diferença, querido, de você ver num velório alguém que partiu sem Cristo,
Você vê a diferença de uma família de crente, quando tem um crente que desceu à sepultura. Você vê a tristeza, a dor, mas você não vê desespero. Você vê pessoas conformadas, sabendo que aquele ente querido seu está no seio de Abraão e que será eterno. Este é um privilégio, e que nós possamos, sabe, queridos, desejar isso para os nossos vizinhos, para todo aquele que convive com a gente, que possamos colocar mensagem. É bem verdade que pessoas gostam de se isolar, não gostam de amizade, e principalmente quando sabe que é crente. Mas nós temos que fazer a diferença. Coloca lá na caixa de correio uma mensagem da palavra de Deus. Você está fazendo a sua parte. Pelo menos você está alertando a alguém não passar a eternidade no inferno. Você está alertando e dizendo: olha, é urgente, faça a escolha certa, pois está para acontecer, e a qualquer momento a igreja vai subir, a igreja vai sair desta terra. É urgente. Já vou encerrar, irmãos. Eu já vou encerrar. Um pastor chinês que viveu na década de 1920. Você já ouviu falar? Se não ouviu, você vai ouvir agora. O Atmani morreu na prisão por pregar o evangelho na China comunista, que é até hoje. Mundo afora, existem nessa hora crentes dando a vida por amor ao evangelho. O Atmani, em 1920, um pastor chinês, ousado, cheio do Espírito Santo, se levantou naquela nação para pregar o evangelho. Tentaram calar, mas quem vai calar aquele que Deus está com ele? Ele deixou obras maravilhosas, como o homem espiritual, a autoridade espiritual, outro também escrito dele. Mas tem uma frase que ele deixa para nós aqui, e eu vou encerrar. Ele diz assim em um dos seus escritos: só temos uma vida para viver. Pense nisso. Só temos uma vida para viver. Nada é mais trágico do que chegar ao fim da vida e saber que tomamos o caminho errado. Nada será mais trágico para aqueles que rejeitarem a Jesus, saberem que tomaram o caminho errado. São consequências das escolhas do próprio homem. E eu fico aqui com João, o Evangelho de João, capítulo 18, verso 4 e 5. Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, sabe? Na época de Jesus, o Senhor, com a atitude dele, nesses dois versos, João, o Evangelho, capítulo 18, você abre aí, você vai ver. Onde eu quero chegar com isso? Olha o Senhor Jesus instruindo os discípulos. Capítulo 18, encontrar o que diz a Bíblia. Como nada foge do controle das suas mãos. Verso 4 e 5, diz assim a Bíblia. Esse é o episódio em que Jesus seria preso, viu? Jesus estava sendo ali prestes a ser levado pelos soldados romanos. Eu vou começar do primeiro verso, para nós terminarmos nesse momento. Tendo Jesus terminado de orar, partiu com o vale de Cedron e um jardim,
onde Jesus entrou com... Ora, Judas, que o traiu, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia e Judas estava lá. Recebido a escolta, depois de ter traído o Senhor, né? E alguns guardas, os principais sacerdotes e dos fariseus, chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas. Aí o verso 4. Sabendo Jesus, olha que coisa linda, né? O controle de tudo nas suas mãos. Olha, ele sabia que esse momento ia chegar. Sendo onisciente, Jesus sabia. Sabendo Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, quando os guardas chegaram para o prender. Eu vou chegar lá na frente onde eu quero tirar uma lição aqui para nós, de que Jesus assim, ele, o Espírito Santo nos mostrou. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Jesus se adiantou e disse: a quem? E aí aqueles que foram para prendê-lo responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Disse-lhe Jesus: sou eu. E a Bíblia diz que Judas, que o traía, estava com eles. Olha que interessante aí, né? Vamos com a gente, porque você sabe quem é o Nazareno. Você é deles. Vamos você com o mais interessante na frente. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou a perguntar-lhes, Jesus: a quem buscais? E disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu mais uma vez Jesus: já vos disse que sou eu. Se é a mim que buscais, deixai ir estes. Sabe que lição eu tiro aí, irmãos? Nesse momento que Jesus estaria sendo preso, estaria sendo levado, nesse momento você vê a proteção de Jesus para com os discípulos. Jesus, ele não se acovardou, ele assumiu a liderança, foi logo à frente e disse: sou eu a quem vocês estão querendo prender, mas com estes aqui, não façam nada, deixai-os ir. A atitude de Jesus nos surpreende ao assumir com responsabilidades suas obrigações diante do Estado romano, representado pelos soldados que foram lhe prender. O verso 7 e 8, mais na frente, a gente vai encontrar. O verso 7 e 8, a gente vê que Jesus, livrando os discípulos naquele momento de algum sofrimento. Olha que coisa linda, não é? Eu imagino o estado emocional de Jesus naquele instante, como homem, o estado emocional que ele se encontrava. Jesus, ele tinha um controle, sabe, de suas emoções. Jesus chorava, sentia dor no seu espírito, e no jardim, diz a Bíblia que prestes a ser levado, preso, nesses momentos em que ele estava sozinho, se retirou. Há um momento em que ele sua sangue. Tal era ali o estado emocional que o Senhor estava. Você já imaginou? O controle das suas emoções em meio às adversidades da vida. Eu estou falando isso para mim, que preciso ter esse controle, que preciso pedir ao Senhor: Senhor, dá-me por misericórdia o controle das minhas emoções, me ajuda. Esses dias são dias maus, são dias ruins. Quantas famílias estão aí isoladas, quantas pessoas estão com um nível de ansiedade no limite. Ah, queridos, e com esse livramento, já vou terminar, com esse livramento que o Senhor Jesus estava dando ali aos discípulos de algum sofrimento,
Ao mesmo tempo, ele estava ensinando algo a eles, moldando o caráter de cada um. Tanto é que lá na frente, depois que Jesus ele é levado à cruz e que é recebido nos céus, deu ali as instruções e está na glória, deixando aqui o Consolador. Nós podemos ver que todos aqueles que foram trabalhados, ensinados, orientados, moldados o caráter por Jesus, não tiveram vida boa. Não tiveram. Como diz aquele hino do Grupo Logos, que eu gosto muito, né? Marcas, né? Não tiveram vida boa, mas trocaram por melhor. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, deixaram marcas. Já pensou? Que esta seja a nossa oração. Deixe marcas neste mundo. Todos os discípulos morreram por amor ao seu nome, aos seus ensinos e o seu reino. E para terminar, eu gostaria de citar mais uma vez, terminando, e nós iremos orar, gratos a Deus por esse momento. Um livro de grande importância para todo cristão para todo cristão e todo ser humano conhecer. A Bíblia, em especial nesta manhã, Provérbios 14:12. Pois há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Que Deus nos abençoe nesta manhã e que nós possamos fazer sempre a escolha certa de servi-lo com alegria, de servi-lo, sabe, buscando a santidade. É urgente, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Fique de pé nesse momento e nós iremos agradecer a Deus por esta oportunidade. Pai querido, nós que somos teus servos, estamos aqui nessa manhã e somos tão pequeninos, ó Deus, e que não merecemos, ó Senhor amado, o privilégio de estarmos aqui. Sabemos que é por teu amor, a tua misericórdia, sabendo nós que somos efêmeros, passageiros por este mundo, nós queremos te agradecer, Senhor, o privilégio que o Senhor nos deu de fazermos a escolha certa, de termos a certeza de que nós vivemos e andarmos em santidade, veremos o Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, e que esse desejo permaneça no nosso coração todos os dias de nossa vida, rejeitando o pecado, dizendo não ao mundo, Senhor. Fazei com que também os nossos corações, ó Deus, possam ficar, ó Senhor amado, sensíveis às verdades da tua palavra, sensíveis ao teu Espírito Santo. Que os nossos pensamentos possam se voltar mais e mais para as verdades da tua palavra e também cresça em nós o desejo de querer te conhecer e de fazer com que pessoas te conheçam para não perecerem no fogo do inferno, ó Deus. Senhor, levanta homens, levanta jovens, levanta-me, ó Deus, para que nós possamos ganhar almas para o teu reino. Cuida de cada um dos nossos familiares nesse momento, ó Deus. Não deixe com que o mais vil tentador toque em suas vidas, Senhor. Protege, ó Deus. Levanta, Senhor, meu Deus, profetas, homens, ó Senhor, que possa ir até eles, ó Deus, servos teus, e anunciar as verdades. Usa as redes sociais que nós temos em nossas mãos, em grupo de família, que sempre desejemos, ó Senhor amado, falar das verdades da tua palavra, alertando a eles do perigo que está por vir. Muito obrigado por sermos salvos em Cristo, porque, ó Deus, não é por meio das obras, não é por mérito humano, a tua palavra diz que é por meio da graça de Deus, que é derramada todos os dias, através da tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado por tudo, pois é um privilégio estarmos aqui nesta manhã. Queremos te agradecer, em o nome de Jesus, amém e amém.